Oi, meu nome é Anne, seja muito bem-vinda no canal e hoje nós vamos falar sobre Lizzie McGuire e um sonho popstar, ou sobre como uma garota de 13 anos foi manipulada e iludida por um cara mais velho em um país estrangeiro. Sim, estamos revendo essa comédia romântica adolescente dos anos 2000 com olhos de adulto. Eu amo muito esse filme, tanto que eu dei o nome da Lizzie para minha gata. Mas assistir hoje é uma experiência quase angustiante porque, por trás da trilha sonora perfeita, por trás da Hilary Duff, que é um ícone, e dos momentos fofos, existe uma história meio assustadora. Bom, esse filme foi feito como uma espécie de encerramento para a série de 2003, série essa que foi o primeiro grande sucesso do Disney Channel e antecessora de As Visões da Raven. Mas enfim, o filme começa com a Lizzie se arrumando para a formatura de algo equivalente ao ensino fundamental, cantando toda alegre enquanto seu irmão mais novo, Max, filma ela escondido com uma câmera que ele colocou em um carrinho de controle remoto, com o objetivo de conseguir imagens constrangedoras da irmã dele. Mas essa é uma ideia meio estranha, não é mesmo, Disney? Já que a Lizzie troca de roupa enquanto ele faz isso. Bom, a família vai pra formatura e a mãe da Lizzie tá toda emotiva porque, além da filha dela tá se formando, ela vai pra uma viagem de formatura de 2 semanas pra Roma. E o pai dela tá todo orgulhoso, citando Shakespeare e tal. E aí aparece a bonequinha dela se enfiando dentro do chapéu de formatura de vergonha. E isso é uma coisa que eu sempre amei na Lizzie McGuire, que é o uso dessa animaçãozinha dela pra expressar o que ela tá pensando, barra sentindo. Pra mim, do auge dos meus 8 anos de idade, era a coisa mais incrível. Inclusive, o produtor da série contou que esse estilo de misturar uma produção live action com algumas inserções de animação foi inspirado no filme Corra Lola Corra. Bom, Alice encontra seu melhor amigo Gordon e eles têm um diálogo que é mais ou menos assim. Ela fala: Gordon, eu tô bonita de beca? Ele responde: Lizzie, isso é coisa de garota. Você deveria perguntar essas coisas pra Miranda. E ela responde: Sim, é verdade, mas ela foi pro México. Que é só pra justificar a ausência da melhor amiga dela da série no filme. Então aparece a Kate, ex-amiga popular malvadinha, rival da Lizzie na série, pra provocar ela dizendo que ela tá usando por baixo da beca um vestido repetido que ela já usou em um baile da escola e blá blá blá. Primeiro, tá por baixo da beca e ninguém vai ver. E segundo, e daí? Aliás, essa era uma coisa meio recorrente em filmes, séries, etc., dos anos 2000. Inclusive, a bonequinha da Lizzie faz uma observação interessante sobre isso, algo como: o que é pior, repetir roupa ou prestar atenção se os outros estão repetindo roupas? Enfim, o professor da Lizzie chama ela e avisa que a menina que ia ser oradora da turma tá doente e que a Lizzie vai ter que substituir ela no discurso. O professor fala pra ela se empenhar e dar seu máximo, assim como outra garota faria, e ainda solta uma pena que você não é ela, acabando com qualquer chance que a Lizzie tinha de se sair bem nisso, porque além de ser uma coisa para a qual ela não estava preparada, essa última frase do professor fica ressoando na cabeça dela. Bom, a Lizzie tenta fazer o discurso, mas ela se atrapalha toda, aí ela vai tomar uma água, aí ela acaba tropeçando, derrubando uma cortina enorme em cima dos outros alunos. Então, no outro dia, a família da Lizzie vai levar ela até o aeroporto, onde nós conhecemos a professora Ungermeyer, a futura diretora do colégio da Lizzie e a única acompanhante de vários adolescentes em uma viagem internacional. Quando eu tinha mais ou menos a idade da Lizzie, eu fui para 2 excursões um pouco mais distantes, uma para a Bienal de Artes em São Paulo e outra para um zoológico de uma cidade aí, e ambas as viagens foram um completo caos. Gente brigando, gente fazendo, entre muitas aspas, pegadinha com creme dental e batom, gente que ficava para trás de propósito ou sumia muito na frente. Isso porque tinha uns 4 ou 5 professores e mais outros responsáveis da escola. Então, pra mim, é um completo surto essa professora levando sozinha esse monte de adolescente para uma viagem internacional. Bom, a Lizzie se despede dos pais dela e pega o avião para Roma. Eles chegam na Itália e vão para um hotel que é uma gracinha. E a Lizzie é designada pela professora para ficar no mesmo quarto que a Kate e o Gordon chama ela para ver a vista da cidade do terraço do hotel, onde eles prometem que vão
aproveitar muito esse tempo em Roma e viver altas aventuras. No outro dia, eles começam a excursão pela cidade na Fontana di Trevi. Inclusive, você sabia que tem uma Fontana di Trevi no Brasil, mais precisamente no interior de São Paulo? Então, a Alice vai fazer um pedido, fecha os olhos, joga a moedinha e quando ela abre os olhos, ela vê um carinha todo estilosinho olhando pra ela, o Paulo. Ela fica com uma cara de, que gatinho. Aí, ele chama ela de Isabela, ela fica sem entender nada. E ele, não, não, é que você parece muito com uma amiga minha. Então aparece o segurança dele lá e chama ele pra ir embora. A Liz e a turma dela vão fazer uma pausa pra tomar um sorvetinho. E o Paulo vai atrás dela. Ele começa a falar alguma coisa, mas aí umas meninas veem os dois juntos, abraçam os dois e começam a tirar umas fotos. Depois surge uma senhora do nada com um super queijo enorme, entrega de presente pra Lizzie, chama ela de Isabela, dá um abraço no Paolo e some. A Lizzie fica sem entender nada, até que ela olha pra cima e vê o outdoor da dupla Paolo e Isabela, e ela entende que ela é idêntica à Isabela, com a única diferença é que a Isabela tem cabelo preto. Então o Paolo pergunta pra ela se eles podem se encontrar no outro dia, e ela tá toda querendinha, mas ela recusa, afinal ela tá ali sob a responsabilidade da professora pra conhecer Roma. Mas aí o nosso querido Gordon, e ele é realmente um querido, tá? Mas aqui ele insiste pra Lizzie aceitar encontrar o Paolo. Diz que ele ajuda ela com a professora e tal, aí a Lizzie fica assim meio, eu não sei se eu vou. Mas é óbvio que ela tá morrendo de vontade de ir. Uma celebridade local pedindo pra encontrar você com 13 e 14 anos de idade é o começo de muita fanfic por aí. O Paolo fala pra ela que se ela mudar de ideia, pra ela encontrar ele no outro dia na Fontana de Trevi. Aí à noite a Elisa tá ouvindo o CD do Paolo e da Isabela e a gente tem um gostinho da música do filme. Inclusive, nesse momento, ela pede pro Gordon ouvir a música e ele chega pertinho dela e fala meio que sem pensar como que ela tá cheirosa. E ela fica, o quê? O quê? Como assim? O que que você disse? Bom, a Lizzie volta a falar sobre encontrar o Paolo e o Gordon novamente incentiva ela a sair com ele e viver uma aventura como os dois prometeram que fariam, etc. Inclusive, é ele quem meio que dá a ideia dela fingir que tá doente, porque ele coloca a mão na testa dela assim e fala: eu acho que você tá ficando quente. Aí no outro dia, ela finge que não tá se sentindo bem, e a professora até chama um médico lá. E ele fala alguma coisa do tipo: ela não tá com febre nem nada, mas tá se sentindo mal de verdade, porque por que que uma garota, na sua primeira viagem a Roma, escolheria ficar de cama aí conhecer a cidade? Aí a professora dela comenta sobre a vergonha que ela passou na colação de grau, e o médico concorda e diz que sim, essa coisa que aconteceu pode estar fazendo ela se sentir mal mesmo. Aliás, o médico disse que já tinha visto o vídeo dela caindo porque o irmão dela, que estava filmando tudo na formatura, mandou escondido pra programa de TV. E eu fiquei pensando, né, esses programas tipo Olho de Cacetada, quantas vezes a gente não viu na TV vídeos aleatórios de gente caindo, escorregando, de gente que a gente nem faz ideia de quem seja, numa situação bem parecida com a do filme mesmo? Você tá lá filmando uma formatura, um casamento, etc. Aí alguém cai ou derruba alguém. O que que leva essa pessoa a mandar esse vídeo pra TV? Tipo, o quão babaca você tem que ser pra fazer isso? A não ser que a pessoa seja realmente uma esquisita, que sai por aí abraçada com a bandeira dos Estados Unidos na rua, é justificável. Não sei. Quando eu vi esse filme, eu ficava pensando por que que passariam o vídeo de uma garota caindo em uma formatura do ensino fundamental na TV. Aí quando o médico falou isso, eu lembrei desses programas. Bom, a Alice vai encontrar o Paolo na Fontana de Trevi e quando ela chega lá, ele tá com 3 criancinhas, jogando umas moedinhas na fonte. Aí ele vê ela chegando e fala pra ela que as criancinhas estavam desejando que ela viesse encontrar ele. E ela fica toda derretida, com uma carinha de ai meu Deus, que fofinho. Eu amo esse filme, eu adoro a Lizzie Maguire. Assistir esse filme depois de adulta é quase angustiante, porque eu fico pensando em todo tipo de risco que ela correu, sendo uma menina que acabou de sair do ensino fundamental, saindo por aí com um cara mais velho de 17 anos em um país estrangeiro, se passando por uma artista famosa, correndo o risco de ser processada, e ver ela sendo manipulada por um cara que só quer usar ela pra atingir outra garota,
enchendo ela de elogios, de carinho, momentos fofinhos, iludindo a menina mesmo, como se diz hoje em dia, love bombing, pra no final se mostrar um grande de um idiota. Enfim, o Paolo leva ela pra andar de Vespa e conhecer a cidade na garupa dele. E eu tava assim: "Lizzy, pelo amor de Deus, não sobe nesse treco". E no fundo ainda tem uma trilha sonora da Hilary Duff cantando Why Not? Por que não? E existem vários por que nãos, porque você acabou de conhecer esse cara, porque você tá em um país que não é o seu, porque você só tem 14 anos, porque você poderia ser sequestrada. O Paolo leva a Lizzie pra uma espécie de feirinha de rua e a Lizzie pergunta pra ele se ele ainda gosta da Isabela. E ele: "Gosto sim, eu gosto, mas com carinho de irmão". E a Lizzie pergunta por que eles se separaram. E ele conta toda uma historinha sobre ele querer fazer outro tipo de música mais séria, segundo ele. E que a Isabela não queria, então ele quis acabar com a dupla e tal. Aí ele também conta que ele e a Isabela foram convidados para apresentar o Prêmio Internacional de Música e Vídeo, mas como a Isabela tá muito brava com ele pelo fim da dupla, ela não tá querendo aparecer de jeito nenhum. E que a gravadora tá ameaçando processar ela por causa disso. E ele ainda fala que a Isabela, na verdade, não sabe cantar. Ela só dubla, mas que a Alice não pode falar isso pra ninguém, porque ele se preocupa com a carreira dela. E a Alice fica toda bobinha, tipo: "Ai, você é tão bonzinho cuidando da Isabela". Só que, se ele realmente se preocupasse com a Isabela, ele não contaria um segredo que pode destruir a carreira da menina pra alguém que ele acabou de conhecer. Isso por si só já é um grande alerta vermelho. E ela não percebe isso porque a gente tende a se achar especial nesse momento. Nossa, ele tá compartilhando comigo um segredo. Bom, o Paolo conta que, quando ele viu a Lizzie na Fontana de Trevi, ele teve uma ideia. A Lizzie se passar pela Isabela e se apresentar com ele no tal Prêmio Internacional de Música. A Lizzie começa a falar que provavelmente ela não conseguiria, porque esse negócio de palco público não é com ela. Aí ele faz uma super cara de coitado e pede pra ela esquecer, que era tudo uma maluquice mesmo. E a Lizzie cai na carinha de triste dele e fala: "Não, tudo bem, se isso vai ajudar você e a Isabela, eu aceito". Ela volta pro hotel e conta tudo pro Gordon sobre a apresentação, que essa foi uma ideia do Paolo pra ajudar a Isabela, porque ele ainda gosta dela, e a Lizzie ainda faz questão de frisar que ele gosta, mas gosta como irmã, nada de romance. E ela tá toda encantada, fica falando o quanto o Paolo é incrível e etc. E o amigo dela fica assim: "Tá bom, mas você não acha que é muito elogio, muita coisa pra você falar sobre um cara que você conhece há um dia?" E a Lizzie fala pra ele que ela sente como se conhecesse ele a vida inteira. Enquanto isso, o irmãozinho da Lizzie e a amiguinha dele têm uma notícia sobre a dupla Paola e Isabela, com uma foto da Lizzie na frente da sorveteria com o Paolo. Então o irmão da Lizzie pensa em contar tudo para os pais deles, e a amiguinha dele fala que, na verdade, eles podem usar a situação para conseguir dinheiro, crianças empreendedoras, vendendo para imprensa italiana fotos e vídeos constrangedores da Lizzie. Inclusive o irmão dela tem uma maleta cheia dessas coisas. Bom, no outro dia, a Lizzie, que continua fingindo que tá doente, vai com o Paolo encontrar uma estilista super famosa para eles escolherem a roupa que a Lizzie vai usar na premiação. Aí tem uma sequência dela experimentando vários vestidos bem estranhos, nos quais a Lizzie não se sente nem um pouco confortável, e particularmente o meu favorito é esse vestido meio iglu. Eu acho ele tão legal, tão maravilhoso, tão perfeito. Ele só não é melhor que o vestido da apresentação. Então a Lizzie chama o Paulo de canto e fala pra ele que, se ela tem que se apresentar como Isabela, no mínimo ela tem que estar se sentindo confortável. Aí o Paolo diz pra ela agir como se fosse a Isabela e se impor. Dizer pra estilista que ela que vai escolher a própria roupa. Aí ela escolhe um tecido lá pra estilista fazer um vestido e eles vão embora. Bom, enquanto isso, o Gordon, que tá passeando junto com o restante da turma deles, vê duas meninas com uma revista que tem a Lizzie na capa e pede para elas deixarem ele ficar com a revista e traduzir o que diz nela para ele. A Lizzie tá tão feliz com o que tá acontecendo, com o vestido e tal, que ela chega a dar uma estrelinha na rua no meio de um monte de gente. Ela também dá vários autógrafos, inclusive no braço de um cara aleatório, onde ela vai escrever o nome dela. Aí ela se lembra que ela tá fingindo que é a Isabela, risca o nome dela e escreve Isabela. Aí tem mais uma cena do Gordon tentando evitar que alguém veja a Lizzie, porque a colega de quarto dela, a Kate, tá
usando uma câmera e ele fica entrando na frente pra menina não filmar a Lizzie sem querer, só que meio que tanto faz, porque quando eles voltam pro hotel, a professora pede pra Kate cuidar da Lizzie, porque ela tá supostamente com febre. Ela esquentou a testa com um secador de cabelo. Com um secador de cabelo. E quando a professora sai, a Kate fala que sabe que a Lizzie não tá doente coisa nenhuma e que ela saiu do quarto porque ela fez a sobrancelha e as unhas e a Kate consegue sentir o cheiro de acetona de longe. Então a Lizzie acaba contando tudo sobre o Paolo pra ela e ela decide que não vai dedurar a Lizzie. O Gordon vai até o quarto das meninas pra mostrar a revista e a Lizzie e a Kate ficam super empolgadas que a Lizzie saiu na capa de uma revista, porém, ou a Lizzie já tinha visto aquela revista, ou eles só tinham uma revista pra fazer o filme. Porque em um dos looks que ela experimenta lá com o Paolo e a estilista, tem essa mesma revista na cabeça da Lizzie. Então, ou ela já tinha visto, ou só tinha essa revista mesmo pra fazer o filme. Enfim, o Gordon conta pra Lizzie que na revista tá dizendo que a Isabela e o Paolo vão cantar no tal Prêmio Internacional de Música, e a Lizzie fica, não, isso aí deve ser um engano. O Gordon insiste e ela diz que então deve ser uma decisão de última hora. O amigo dela meio que desiste de fazer ela abrir os olhos e fala pra ela algo do tipo: se você quer acreditar nesse cara que você acha que você conhece, fica à vontade, minha filha. Enquanto isso, nos Estados Unidos, para dar sequência ao plano de vender todas as vergonhas da irmã para a imprensa italiana, o irmão da Lizzie chega nos pais dele com um gráfico falso, dizendo: mãe, pai, eu descobri na internet, tem uma pesquisa que mostra que mais de 70% dos adolescentes italianos adoraria ter um encontro com um adolescente estadunidense. Os pais dele, obviamente, não caem nesse papinho. E então ele começa a chorar, dizendo que, na verdade, ele estava com saudade da irmã dele. Aí a mãe da Lizzie começa a chorar também, culpa o marido por ter feito ela deixar a Lizzie ir nessa viagem, e aí a família da Lizzie decide ir atrás dela na Itália. E várias coisas aqui. Primeira delas, o quão rica é a família da Lizzie, para eles conseguirem mandar ela para uma viagem de formatura do fundamental de 2 semanas para Roma e depois de uma hora para outra decidirem comprar passagens para ir atrás da filha. Segundo, tal qual a Maggie, em Monte Carlo, que o pai dela chega com uma passagem para amanhã para Paris. Eles não têm nada para fazer, tipo, nada. E terceiro, os pais da Lizzie não sabem de todos os riscos e armações em que a filha deles está envolvida. Eles decidem ir atrás dela e estragar a viagem com a turma da escola só porque eles estão com saudades, sendo que fazem uns 4 dias que ela saiu de casa. Bom, voltando pra Itália, o Paolo chega pra buscar a Lizzie nesse carrinho todo diferente aqui. E a Lizzie pergunta sobre aquela história do Paolo e a Isabella cantarem. Ele confirma e diz que só não contou pra ela porque ela pediu pra ele não telefonar pro hotel. Aí ele contou toda uma história de que antes eles iam cantar, mas depois que a Isabela brigou com ele teve que inventar que a Isabela tava com um problema na garganta e por isso não podia cantar, mas que naquele dia na sorveteria um repórter ouviu eles conversando e escreveu que a voz da Isabela tava ótima. E agora a gravadora tava ameaçando processar eles se eles não cantarem. Bom, vamos lá. Tudo isso é no mesmo dia. A ida ao estilista e essa conversa. Então, pra ele dizer que não contou pra ela só porque ela disse pra ele não ligar, quer dizer então que ele recebeu essa notícia de que eles teriam que cantar ou seriam processados no tempinho em que ele deixou a Lizzie no hotel e voltou. Só que isso é impossível, já que essa informação já estava na revista. Então ele já sabia. E outra coisa, entre você falar e você cantar tem uma grande diferença. Então, por que que a gravadora ameaçaria eles de processo porque alguém ouviu a Isabela falando? Bom, a Lizzie fala pra ele que não pode cantar porque ela não vai conseguir. E pela primeira vez ela questiona o que que a Isabela vai fazer quando vê outra pessoa se passando por ela. E ele fica, não, ela não vai ver. Ela tá numa ilha tentando esquecer tudo que aconteceu. É mesmo, né, Paulo? Até porque uma estrela do pop que volta de uma espécie de retiro não vai se importar, não vai estar nem aí de ver uma pessoa se passando por ela e colocando em risco toda a sua carreira que ela demorou anos pra construir, né? Então o Paulo promete pra Lizzie que não vai deixar nada de ruim acontecer com ela e pergunta se ela não acredita que eles podem se apresentar juntos. E a Lizzie, que já tá toda caidinha por ele, diz que sim, ela acredita, e ele tem um lapso de verdade ou um ato falho e fala pra ela que ela não deveria acreditar nele, não.
Aí tem música romantiquinha, tem um momentinho fofo dele levando ela pra ver os fogos, segurando a mãozinha dela, e ele olha pra ela quando ela não tá vendo de um jeito que você realmente acredita que esse cara sente alguma coisa, que ele gosta dela, sabe? No outro dia de manhã, a Lizzie foge de novo pra encontrar o Paolo, só que a professora Ungermeyer decide levar os pêssegos pra Lizzie e o Gordon tenta impedir a professora, e ela fica meio desconfiada, achando que o Gordon tá ajudando a Lizzie a fingir que tá doente pra dar umas escapadinhas do hotel. Então o Gordon fala que sim, a professora tem razão. Tem alguém saindo escondido do hotel, mas esse alguém é ele. Então a professora diz que ele vai ter que voltar pra casa e desiste de ir lá ver a Lizzie. Como que essa professora acreditou nisso? O Gordon passa o dia todo com ela e os outros alunos fazendo turismo, conhecendo os pontos históricos, e à noite ela faz uma verificação no quarto dos alunos. A única pessoa que poderia estar saindo escondida do hotel é a Lizzie, que fica sozinha durante o dia no quarto. O Paulo leva a Lisa pra ensaiar em um teatro, o que, na minha opinião, é a melhor versão da música do Fee. Aliás, sigo esperando até hoje a versão completa dessa música. Aí ele coloca a música pra tocar, dubla e fala pra Lisa dublar também. Só que daí ele para tudo e fala pra ela cantar junto com a música, porque não tá muito bom. E que se ela cantar junto com a música vai ficar melhor. E que não tem problema, já que na hora da apresentação o microfone dela vai estar desligado. Ela questiona ele por que ele também não canta junto com a música e ele fica, ah, não, bobinha, é que eu vou cantar de verdade. E o que tem a ver? Eu não sei. Eles ensaiam, ele ensina a coreografia da música pra ela. E tá tudo muito lindo, tudo muito aparentemente fofo, até que a Lizzie volta pro hotel e descobre que o Gordon se sacrificou para proteger ela. E ela fica, ai meu Deus, eu não acredito que ele fez isso. Por que será que ele fez isso? E a Kate questiona ela se ela realmente não sabe por quê. E a nossa menina Lizzie fica caladinha porque ela sabe, e nós também sabemos, o porquê ele fez isso. Então, ela pensa em desistir de tudo e contar a verdade, mas aí a Kate convence ela a não fazer isso porque isso tornaria o sacrifício do Gordon em vão. Enquanto isso, no aeroporto, o Gordon vê a Isabela cercada por jornalistas tentando entender quem que é a garota que tá no lugar dela. Ele tenta falar com ela, dizendo que ele pode explicar tudo, mas ele é pego pela polícia do aeroporto, então a Isabela manda soltarem ele e o Gordon fala pra ela: olha, minha amiga Lizzie tá ajudando o Paolo, fingindo que é você, pra você não ser processada pela gravadora. Bom, e aí teve nesse filme é um pouco confuso, porque chega a noite do dia seguinte e o Gordon passou a noite anterior e o dia todo com a Isabela? Não sei. Por que eles não foram lá falar com a Lizzie no hotel? Não sei. Alguém pode até argumentar que eles esperaram a hora da premiação pra contar tudo e poder expor o Paolo, mas isso também não é verdade, porque mais tarde, quando eles encontram a Lizzie, eles não têm plano nenhum. O que acontece é um negócio que eles pensam na hora. Então, da hora que o Gordon encontra a Isabela no aeroporto até a hora que eles encontram a Lizzie, se passou, tipo assim, um dia e meio. A professora faz a inspeção noturna nos quartos e a Kate dá cobertura pra Lizzie, dizendo que ela tá dormindo. Mas aí os pais da Lizzie chegam procurando por ela e a professora leva eles até o quarto das meninas, mas não tem ninguém lá. Então eles vão pro quarto do menino que era colega de quarto do Gordon e a professora faz ele contar toda a verdade, ameaçando jogar o skate dele pela janela. Enquanto isso, o Paolo e a Lizzie chegam no tapete vermelho e, claro, a nossa desastrada menina Lizzie cai mais uma vez. Inclusive, aparece aquele cara que ela deu o autógrafo no braço pra mostrar pra ela que ele tatuou, mas ele não tatuou só o Isabela, ele tatuou o Lizzie rabiscado também. Bom, antes de cada um ir pro seu camarim, a Lizzie começa a ficar nervosa, duvidando que realmente consiga se apresentar, e o Paulo fica: não, eu sei que você consegue, porque você cintila como a luz do sol. Dá um beijinho nela e levam ele pro camarim. Aí o Gordon aparece com a Isabela e elas quase nem se impressionam por serem praticamente idênticas. Uma olha pra outra e fica tipo, nossa. E é isso aí. Aliás, ninguém ali parece se importar com o fato de terem duas Isabelas. Inclusive, Elizabeth e Isabela têm origem no mesmo nome hebraico, Eliseba, o que deixa as coisas um pouco mais estranhas. Bom, o Gordon e a Isabela contam pra Lizzie que, na verdade, o Paulo tá usando ela pra tentar acabar com a carreira da Isabela e que esse tempo todo
era ela que queria sair da dupla e cantar sozinha e que é o Paolo quem dubla. E a Lizzie fica tipo: "Não, gente, o Paolo não faria isso comigo. E quantas vezes você aí já não disse essa frase, hein? Quantas vezes?" Aí a Isabela tenta chamar a Lizzie pra realidade dizendo: "Minha filha, em quem que você vai acreditar? Nesse menino que você conhece a sua vida inteira ou nesse cara que diz que você brilha como a luz do sol?" E eu tenho pra mim que a Lizzie só acreditou neles porque a Isabela repetiu exatamente a mesma frase do Paolo. Então a Isabela diz pra Lizzie ir se arrumar e continuar agindo como se estivesse tudo bem, tudo normal, que ela ia dar um jeito de desmascarar o Paolo. Chega a hora da apresentação e a Isabela manda fecharem o microfone da Lizzie, pega o microfone e começa a cantar pra Lizzie dublar, manda abrirem o microfone do Paolo, que deve adorar passar uma vergonha, porque mesmo percebendo que o microfone dele tá aberto e não tá rolando mais a música pra ele dublar, ele continua cantando. E aí ainda, a Isabela vai pro palco e diz a sua icônica frase: "Canta pra mim, Paulo". E ele canta, mesmo sabendo que o microfone dele tá aberto. E ele só sai de lá quando ele percebe que o público tá vaiando ele. Aí ele sai do palco e enquanto a Isabela explica para o público o que tá acontecendo, o segurança do Paolo se demite, porque o Paolo quis magoar a Lizzie e a Lizzie é uma garota muito legal. No palco, a Isabela convida a Lizzie pra cantar e ela se sai super bem, ou seja, de qualquer forma o plano do Paolo talvez desse errado. Aí em determinado momento da música, a Isabela deixa a Lizzie cantando sozinha no palco, a família dela e a professora aparecem, todo mundo fica feliz, a saia dela abre e por baixo tem uma calça, o que pra mim era o auge do filme. E depois da apresentação todo mundo volta pro hotel, que tá lotado de imprensa. A Lizzie chama o Gordon pra ir pra aquele mesmo lugar onde ele levou ela pra ver a vista da cidade. Eles dão um beijinho e aí o filme acaba. Ao longo desse filme, quem fica incentivando a Lizzie a ser mais confiante e superar os seus medos é o Paolo, o manipulador. Ele usa o discurso do "você consegue, eu acredito em você", como uma ferramenta para levar a Lizzie até o palco e usar ela no seu planinho nefasto de acabar com a carreira da Isabela. São elogios vazios com segundas intenções, mas no final, quem realmente acredita na Lizzie é a Isabela que convida ela para cantar não pra fazer ela passar vergonha, mas sim porque ela achou que a Lizzie era capaz, ajudando a Lizzie a recuperar a sua confiança. Agora, um pequeno momento, fofoquinhas. Uma coisa que eu descobri quando eu estava pesquisando sobre esse filme é que a série da Lizzie Maguire era pra ter tido uma continuação mostrando a vida da Lizzie no ensino médio, que seria exibida no horário nobre pela ABC, mas por questões contratuais, o projeto não foi pra frente. E a série também quase teve 2 spin-offs, uma animação e uma série chamada Steve Sanches, que seria focada na vida da irmã da melhor amiga da Lizzie na série, e que teria também uma animaçãozinha da protagonista para representar os pensamentos, e que a Steve seria interpretada pela Selena Gomez. Eles gravaram até um episódio piloto, mas a Disney Channel só tinha espaço para uma sitcom na época, aí eles ficaram com a Hannah Montana. E depois, em 2019, a Disney anunciou que a série da Lizzie Maguire ganharia uma continuação, mostrando um pouco mais da vida da Lizzie adulta, quase todo o elenco estaria de volta, mas a Disney queria que fosse uma série mais voltada para o público infantil, tipo Garota Conhece o Mundo, A Casa da Raven e mais recentemente Os Feiticeiros de Waverly Place. Só que no caso da Lizzie não faria muito sentido porque ela não teria filhos, seria sobre os desafios da vida de uma mulher adulta voltando para sua cidade natal, lidando com a traição do ex-noivo, etc. Então eles cancelaram a série. E aí, você gosta do filme da Lizzie Maguire? Você já assistiu a série? E se você gostou do meu vídeo, sinta-se à vontade para curtir, compartilhar, se inscrever, me contar o que você achou aqui nos comentários e até a próxima!